Oi pessoal, hoje nós vamos falar sobre um tema muito importante aqui no canal Sotos Raros, é o diagnóstico. Nós vamos entender um pouco de como é a estratégia do geneticista para fechar um diagnóstico e por que ele é tão importante. Durante muito tempo, não existiam exames com precisão tecnológica suficiente para ajudar os médicos no fechamento de diagnósticos. Então, era uma prática comum se fechar diagnósticos por características clínicas, ou seja, existe um manual de medicina onde estão elencadas ali algumas características das determinadas síndromes. O médico examina o paciente, observa determinadas características e fecha o diagnóstico. Mas hoje a gente pode contar com a ajuda de diversos exames com tecnologia suficiente para conseguir fechar um diagnóstico mais preciso do que isso, né? Ainda que eles estejam muito aquém do ideal. Por exemplo, hoje o exoma, que é um dos exames mais modernos, mais precisos, só tem 35% de precisão. Isso quer dizer que ele só tem 35% de chance de achar o gene defeituoso. Mas ainda assim, é um aliado muito importante para juntar a essas características observadas e fechar um diagnóstico. Em muitos casos, ele consegue sim pegar um ou até mais genes defeituosos. Há algum tempo atrás, fazia sentido fechar diagnóstico por características clínicas, porque as síndromes conhecidas eram poucas. Hoje se conhece mais de 8.000 tipos de síndromes diferentes. A síndrome de Sotos, ela tem diversas síndromes que têm características muito semelhantes às características dela. Por exemplo, macrocefalia, supercrescimento, a posição dos olhos, das orelhas, que é um pouco de implantação um pouco mais baixa, né? Cardiopatia associada, atraso no desenvolvimento associado, ou seja, a gente tem muitas e muitas síndromes com características muito semelhantes à síndrome de Sotos. Por isso que não faz hoje mais sentido fechar um diagnóstico por características clínicas, porque o que o médico pode estar observando pode estar associado a outra síndrome. Eu vou dizer para vocês alguns exemplos de Sotos-like, a gente chama, ou seja, são as síndromes que têm as características muito semelhantes à síndrome de Sotos, tá? Vou até colar aqui que são muitas mesmo, vou contar para vocês algumas delas. Então, uma delas é o X frágil. O X frágil é uma cromossomia, na verdade, assim como a síndrome de Down, né? Então é uma síndrome que é um pouco diferente da síndrome de Sotos, que a gente acha lá no gene, lá dentro do cromossomo, né? O X frágil a gente acha no cromossomo, é um defeito cromossômico. Então a gente consegue pegar o X frágil com o cariótipo, né? O famoso cariótipo, onde a gente pode observar síndromes como Down e X frágil. Como a síndrome do X frágil é muito semelhante a Sotos, porque a criança também tem um supercrescimento, também tem uma macrocefalia, também tem um atraso no desenvolvimento, normalmente o geneticista começa daí, começa descartando o X frágil. Então, quando ele desconfia que é uma síndrome de Sotos, ele vai pensar, mas pode ser X frágil também, né? Então, ele vai pedir o cariótipo. Quando o cariótipo dá normal, ele já pode descartar o X frágil. Por isso, muitas mães têm essa dúvida, tá? Mas meu filho fez o cariótipo, deu normal. Claro, se seu filho tem síndrome de Sotos, o cariótipo vai dar normal. Se não der o cariótipo normal, ele tem X frágil, que é muito semelhante a Sotos. É uma Sotos-like, tá? Agora eu vou falar outras para vocês. A segunda síndrome de supercrescimento mais comum, não é a Sotos que é a mais comum, tá? Tem uma outra síndrome de crescimento que é a mais comum. Beckwith-Wiedemann chama essa síndrome. E ela é a mais comum entre as síndromes de supercrescimento.
Então, o médico pode estar ali observando características muito comuns a SOTUS, porque a SOTUS é muito popular, né, entre os médicos, muita gente conhece, entre os geneticistas, né, a gente sabe que na sociedade não é assim, mas entre os geneticistas é. Mas ela não é a mais comum, não é a mais recorrente, e sim a Beckwith-Wiedemann. Aí vem a nossa, a SOTUS 1 e a SOTUS 3. A SOTUS 2 é também conhecida como síndrome de Malan. Ela tem um outro nome, né? O síndrome de SOTUS 2 ou síndrome de Malan. Ou seja, se seu médico desconfiou de SOTUS, ainda existem 3 tipos de síndromes de SOTUS. A SOTUS, que é atingida, onde o gene NSD1 é o atingido. A síndrome de Malan, onde o gene NFix é o defeituoso, e a síndrome de SOTUS 3, onde o gene atingido é o APC2. Bom, além dessas, existem ainda outras SOTUS-like. Então vamos lá. Weaver, Nivo, Banayan-Zonana ou síndrome de Cowden, Banayan-Ruvalcaba-Riley, Marshall-Smith, Simpson-Gullaby-Bemel, que tem o tipo 1 e o tipo 2, Gorlin, Proteus, Ehlers-Danlos, Elejade, Phelan-McDermid, Perlman, Cossack, Tenório, Tatum-Brauman-Raman, e também a gente tem a macrocefalia benigna familiar e outras anomalias cromossômicas e de crescimento não específico. Ou seja, isso aqui para citar algumas, tem muitas outras SOTUS-like. Então a gente não pode sair confiando num diagnóstico por características clínicas dentro desse conhecimento que a gente tem hoje, que existem muitas síndromes que são muito semelhantes a SOTUS. Tem as características, a sua criança vai ter as mesmas características em qualquer uma dessas síndromes, né? Muitas delas, quer dizer, todas elas têm macrocefalia, atraso no desenvolvimento e supercrescimento. Então, só por características clínicas não é um diagnóstico